Vamos lá, pessoal. Vamos trabalhar com a segunda parte do sistema nervoso. Vamos lá. Então, a gente vai trabalhar agora com a organização do sistema nervoso, tá? Então, o sistema nervoso central, a gente já falou sobre isso, ele é dividido em encéfalo, né? Esse encéfalo é dividido em cerebelo, cérebro e tronco encefálico, tá? E na medula espinal. E o sistema nervoso periférico são os nervos e os gânglios, tá? Aqui a gente tem noção do céfalo inteiro, né? O encéfalo ele tem aqui a ponte, o bulbo, o cerebelo, a medula espinal entrando aqui. Aqui tem outras características, né? Que é o corpo caloso, que vai ligar os dois hemisférios, telencéfalo e tal. O importante é vocês perceberem essas circunvoluções, que elas fazem o seguinte, elas possibilitam que num menor espaço a gente tenha um maior número uma maior capacidade de ter um volume cerebral, tá? Porque a gente tinha, quando a gente vai comparar um encéfalo entre espécies, a gente compara volume e peso, tá? E a gente, por exemplo, se a gente comparar também o nosso encéfalo, o tamanho do nosso encéfalo, né, com essas circunvoluções, em comparação com outros seres com o mesmo porte da gente, mesmo peso da gente também, a gente tem 8 vezes mais massa nervosa do que os outros animais. E, se eu não me engano, de 3 a 4 a mais do que os primatas, tá? Então, essa relação também é bem interessante. Aí a gente tem aqui as funções, né? O cérebro, na verdade, é praticamente o centro de tudo. Ele comanda o movimento, sono, fome, sede, praticamente todas as emoções e interpreta todos os sinais. Então, na verdade, ele é o processador do nosso organismo, né? É a parte mais importante fazer o controle total das ações, né? Então, tudo é enviado para ele, teoricamente tudo é enviado para ele, e ele determina quais vão ser as ações, ou não, se não vai haver ação alguma. O cerebelo está relacionado com o equilíbrio, com a noção de espaço, com a postura. O bulbo, com as funções involuntárias, inclusive a respiração, tá? E a ponte é o que também interfere nesse controle de respiração, e ela é o centro de transmissão de impulsos para o cerebelo, entendeu? Então a ponte ela vai fazer essa conexão aqui, né? E o bulbo está relacionado com as ações involuntárias, tá? A gente tem a medula espinal, a medula espinal ou espinhal, né? Qual a função dela? Ela é o centro nervoso nessa região aqui, tá? E ela conduz os impulsos sensoriais direto para o sistema nervoso central, quer dizer, na verdade, o córtex cerebral, né? No cérebro, né? Aqui é bem interessante, isso aqui é o ato reflexo. O que que acontece? Com a função de proteger o organismo, as ações de perigo geram reflexos. Então, por exemplo, se você botar a mão num lugar quente, tomar um choque, perfurar alguma parte do seu corpo no tato, esses receptores, eles vão mandar essa informação, e aqui mesmo na medula espinal, ela já vai gerar um reflexo, né? Que aqui nesse caso é chamado arco reflexo, tá? Então o que acontece? Você fura o pé, quando você fura o pé, automaticamente o sentido do sinal vem aqui, tá vendo? E aí aqui já manda uma reação para você tirar o pé, tá? Ou ela tem uma ligação direta, tá vendo? Entre o efetuador e o receptor, ou ele passa por esses interneurônios que vão fazer essa interseção entre os dois tipos de neurônio. Lembre-se sempre que a gente tem um caminho único no neurônio, né? Que entendeu? Que sai do corpo celular. Então, quer dizer, não tem como um neurônio receber informação e já mandar o músculo funcionar, beleza?
Então, esse é bem interessante. Então, quando alguém bate, por exemplo, o médico vai testar seu reflexo, ele bate no seu joelho, automaticamente sua perna levanta mesmo sem você perceber. Na verdade, sua perna ela levanta antes do seu cérebro perceber. Isso é um mecanismo de proteção do organismo, tá? Aqui é só para vocês terem uma noção, tá vendo o sensor da dor? Ele vem até aqui, e aí daqui ele já vai direto, flexiona o braço, entre outras coisas, tá? O sistema nervoso periférico, ele vai ser dividido em duas questões, né? O sistema nervoso periférico voluntário, que é aquele que a gente define o que vai ser feito, né? A mover o braço, mover a mão, o pé, andar, assim, entre essas coisas, e o autônomo. Esse sistema nervoso autônomo, tá? Ele vai ser dividido em simpático e parasimpático, tá? O voluntário é formado pelos nervos e leva informações do encéfalo para os músculos esqueléticos e órgãos do sentido e o dos órgãos do sentido para o encéfalo. Então, quer dizer, a gente manda todas as informações para o encéfalo e as informações do encéfalo vão para os músculos que a gente vai controlar. E o autônomo não, ele vai controlar todas as funções involuntárias do corpo, como batimento cardíaco, ritmo respiratório, digestão e excreção. Lembre-se que vocês têm um controle parcial dessas coisas, tá? Então, por exemplo, você não consegue morrer por asfixia por tampar a respiração. Então, se você tampar a respiração agora, você vai ver que em um determinado momento você vai acabar inspirando, tá? Esse, inclusive, é um problema pelo qual a pessoa se afoga, né? Porque chega um momento que ela respira água, né? Ela não consegue ficar sem. Então, o simpático, só para vocês entenderem e decorar na cabeça de vocês, o simpático ele está relacionado principalmente com as situações de alerta, tá? Ou com as situações estressantes que geram ação. E o parasimpático, por sua vez, está relacionado com a situação de normalização desse estresse. Então, o chamado relaxamento, beleza? Aqui a gente tem algumas noções das ações, né? No simpático e no parasimpático, tá vendo? Ó, enquanto o parasimpático contrai a pupila, o simpático dilata a pupila. Tá? A gente tem os neurotransmissores relacionados principalmente, quer dizer, os hormônios relacionados principalmente ao simpático, a gente tem a noradrenalina e a adrenalina, e no parasimpático a acetilcolina, tá? O que é importante vocês perceberem é que todos do simpático eles estão relacionados com uma ação principalmente de luta ou fuga, né? Então, isso que é bom para vocês entenderem. Ó, inibe o fluxo salivar, dilata o brônquio para você poder captar mais ar, né? Aumenta o batimento cardíaco, aumenta a conversão de glicogênio em glicose, quer dizer, você vai precisar de açúcar, né? Estimula a secreção de adrenalina e noradrenalina, né? Que vai fazer com que todo o seu corpo entre nesse estágio de ativação. E aí inibe o peristaltismo, né? Do intestino, né? Porque, por exemplo, a própria defecação, ela pode, no caso de você correr, ela pode facilitar de o cara perceber você, tá? E aí no outro contrário é exatamente o contrário. Ó. O fluxo salivar melhora, contrai a pupila, que a pupila abre para você conseguir perceber melhor. Contrai os brônquios, retarda o batimento cardíaco, estimula a liberação de bile, entre outros, né? Mas já perceberam. A gente tem o sistema nervoso periférico, a gente tem a classificação dos nervos em três grupos, né? Que são os sensitivos, os motores e os mistos. Os sensitivos ou aferentes, né? São que transmitem os impulsos para o sistema nervoso central. Os motores e eferentes transmitem o impulso nervoso do sistema nervoso, os impulsos nervosos do sistema nervoso central para os órgãos efetuadores. E os mistos são
quando possuem essas duas características, de sensitivas e motoras. Então, lembre-se sempre isso, que é aferente vai para o sistema nervoso central e eferente sai do sistema nervoso central, tá? A gente tem os gânglios aqui, que os gânglios, na verdade, são algumas dilatações, tá? Que eles são compostos dessas fibras nervosas, tá vendo? Só para vocês terem uma noção. E aqui, só para terminar, eu queria que vocês percebessem que a gente tem algumas características no cérebro que são de extrema importância. Que o lado esquerdo ele está relacionado com a razão, né? Então está relacionado com a razão, objetividade, números e formas. E o lado direito está relacionado à criatividade, tá? Holística, intuição, imaginação, aleatoriedade, símbolos e imagens. E é bom entender que, na verdade, quando a gente tem as disciplinas na escola, o objetivo é que a gente consiga estimular as duas áreas. É lógico que o cérebro ele tem uma tendência, né? Normalmente as pessoas têm uma maior tendência para alguma desses lados do cérebro. Só que, como o cérebro é plástico, né? Ele é teoricamente até moldável, algumas sociedades antigas até tentavam modificar isso, né? Mas como ele é plástico, você pode adaptá-lo, você pode convertê-lo, você pode transformá-lo. Então, por exemplo, por mais que você tenha uma facilidade maior para a criatividade, você pode desenvolver esse lado lógico dele e automaticamente o lógico para a criatividade. Para vocês terem uma noção, o desenvolvimento lógico está principalmente relacionado a essa questão do estudo, da concentração, da lógica matemática, né? E tal. E hoje, principalmente, a gente tem a ideia da tirar, que a pessoa saia fora da casinha, que o pessoal fala, né? Na verdade, não é fora da casinha. Fora da casinha o pessoal trata como quando a pessoa tem um distúrbio. Mas pensar fora da caixa, tá? Por quê? Existem diversas ações que podem favorecer a criatividade. Quando você tem um mundo em desenvolvimento tecnológico como a gente tem a lógica como a base, mas a criatividade vai facilitar você transformar o mundo. E aqui eu tenho algumas funções relacionadas ao pedaço do cérebro, tá? Tá vendo? Produção motor e fala, intelecto superior, autocontrole e inibição das emoções, movimentos voluntários dos olhos, compreensão da linguagem, visão, memória, e aqui a gente já falou, né? Audição. Então, quer dizer, cada pedaço do seu cérebro, ele tem uma função específica. E aqui, só para vocês saberem, aí depois se vocês quiserem pausar, aqui tem como as pessoas determinam os pedaços do cérebro, tá? O que é lóbulo frontal, o que é lóbulo parental, o que é lóbulo occipital e o que é temporal, tá? Então é isso, galera. Muito obrigado por vocês terem assistido. Espero que vocês tenham entendido legal. Um grande abraço e até mais.